Então, a gente, ainda nos conceitos básicos, né, de saúde pública, a gente estuda ali principalmente a ocorrência da distribuição das doenças em uma população, né? E a gente identifica esses fatores dentro dessa população. Então, a epidemiologia, ela vai auxiliar a entender, né, quais são as causas daquela doença. E para isso, mais para frente, a gente vai conseguir observar quais são os fatores de risco que vão auxiliar para que aquela infecção ela possa ser mais agravante ou não em determinadas populações, ou ser mais agravante ou não em determinada centro de saúde público, né? Então, ela vai estudar aí a ocorrência e a distribuição das doenças dentro da população. Então, a importância, né, principal do controle de infecções e agravos sanitários é principalmente isso, né? É saber quais as ameaças que vão estar ali para a saúde pública, né? Quais são as ameaças que vão ter maior agravo em relação à saúde pública. E saber a melhor forma como combater essas infecções ou essas doenças que podem causar um declínio ali na população também, né? E desenvolver aí garantias que essa população ela não fique fragilizada, principalmente pela incidência de determinadas infecções ou doenças que podem ser evitadas, né? Principalmente em relação à melhoria na saúde pública. Então, um dos outros conceitos muito importantes aqui é a gente aprender a saber diferenciar qual a natureza de uma infecção ou não infecção, né? Em relação ao controle de infecções e agravos, é muito importante a gente saber a natureza de colonização, né, e de infecção. Então, no nosso organismo, nós sabemos que existe uma colonização, né, que é a presença de agentes que eles possuem um fator que pode ser infeccioso, mas que a carga genética deles é tão baixa, né, que pode não causar ali uma doença, né? Nós temos os bacilos, né? A gente toma aí Yakult para poder melhorar o intestino. E o Yakult, ele é rico em bacilos. Mas se esses bacilos eles estão em grande quantidade no meio intestino, muito provavelmente esse intestino vai ter um desarranjo aí e vai causar, né, uma infecção e pode levar ali a um desarranjo intestinal, né? Mas essa colonização, que fique claro para vocês, são os agentes que eles são naturais do organismo, né? Eles podem até ser agentes infecciosos em grande escala, mas eles estão presentes ali no nosso organismo e fazem o equilíbrio da nossa flora, da nossa biota, né? Nós temos agentes que colonizam nossa boca, nós temos agentes que colonizam o nosso intestino, né? A nossa própria pele é colonizada por micro-organismos como bactérias, né? E a ação desses agentes, ela pode ser até benéfica para a gente, né? Porque elas podem auxiliar ali na manutenção do nosso organismo, né? A não ser que elas estejam em total desequilíbrio. Aí, se elas estiverem em total desequilíbrio, elas podem causar, né, uma determinada infecção. Já os agentes infecciosos mesmo, a principal diferença entre colonização e infecção é a principal carga de virulência, né? Esses agentes, eles vão ser infecciosos se eles forem, se tiverem uma carga de virulência muito elevada, né? E aí, esse organismo, eles realmente vão receber essa infecção e vão desenvolver ali uma resposta imune no corpo, né? E provavelmente esses micro-organismos vão conseguir causar uma doença, certo? Então, às vezes, esses agentes infecciosos, né, que causam grandes infecções, são agentes que têm um potencial de virulência muito maior, né? E que o nosso organismo ainda não está acostumado a receber esse tipo de infecção bacteriana ou fúngica ou até mesmo viral, né? E a partir disso, o nosso corpo ele vai reagir de uma forma, né, para poder
para poder ser imune a esse micro-organismo, mas muitas das vezes esse micro-organismo vai acabar se proliferando aí no nosso organismo e vai causar uma infecção. Então, a principal diferença entre colonização e infecção é esta, né? Colonização são organismos que já estão no nosso, é, no nosso corpo normalmente, que fazem parte da nossa biota e que vão até mesmo auxiliar na manutenção do nosso corpo. Já a infecção ela é causada por agentes infecciosos com potencial maior de virulência, né, e que vão causar uma infecção, né? Eles não vão ser bons para o nosso organismo. Eles vão causar uma resposta imune ali e pode muito provavelmente tomar conta do organismo, né? E se proliferar cada vez mais, levando até mesmo a um desfecho, que no caso pode ser a morte ou sequela, né? E aí vai depender muito de que tipo de organismo que está causando essa infecção. Então, para conhecer, né, como que acontecem essas infecções, a gente precisa também entender como que ocorrem as transmissões de infecções, né? Então, essa transmissão, elas vão ocorrer quando o agente infeccioso, né, ele é transmitido através de um vetor, ou através de um animal, ou através de vias de transmissão, né, diferentes, e que vão causar uma infecção nessa população, nessas pessoas mais fragilizadas. Então, para isso, a gente precisa entender, né, como ocorre essa transmissão de infecções para que a gente consiga tomar medidas para proteger a saúde pública, né, ou até mesmo proteger pessoas que estão debilitadas ali e que correm risco, né, de contrair determinadas infecções. Então, uma, uma dessas transmissões, né, a gente conhece as vias de transmissão de infecções, que principalmente são vias aéreas, né, respiratórias. Então, aqui a gente traz a via de transmissão direta, né, que ela, quando ocorre o contato direto com a secreção de determinado indivíduo infectado, né, então aquela secreção de um indivíduo infectado tem contato direto com uma pessoa que pode estar imunodeprimida, né, ou debilitada, e a partir disso, essa pessoa tem acesso a essa secreção e contrai essa infecção, né? Outra via também muito utilizada, né, para transmissão de infecção é a via indireta, né, que quando ocorre a infecção através de um veículo. Então, esse veículo ele pode ser tanto alimento quanto insetos, né, que é no caso os vetores, ou até mesmo a água contaminada, né, principalmente em locais que não têm saneamento básico ou tratamento de água. Então, eles podem ser transmitidos por um outro indivíduo, né? Os vetores são uma das principais fontes de transmissão indireta, né? Olha aqui também outros vetores, piolhos, carrapatos, né? A gente conhece muito aquelas doenças de carrapato que dão em animais, né? Transmitidas pelo próprio carrapato, mas que muitas das vezes são causadas por agentes infecciosos que podem ser bactérias, podem ser fungos ou até mesmo parasitas. Outras vias de transmissões, né, são principalmente por veículos. Então, são veículos que vão transportar esses agentes infecciosos, né? Ali também podem estar inclusos o sêmen, né, o leite materno, o sangue e até mesmo tecidos, né? E também temos as transmissões por via ambiental, né? A gente tem ali principalmente aquelas infecções que estão presentes no ambiente, né? Incluindo o ar, a água ou até mesmo o solo, né? Muito parecido aqui com essa transmissão indireta, tá bom? Então, aqui a gente tem, como exemplo, a legionela, né, o Clostridium, ou também o norovirus, que é um vírus, né? A gente tem também, por exemplo, infecções que são transmitidas pelo ar, né, em locais que a gente
pode estar trabalhando e é um local fechado, tem muita incidência de fungo, né? Os fungos, eles podem ser transmitidos pelo ar ali, de um ambiente, né, que vai estar infectado com determinado fungo, e esse fungo, ele pode entrar nos pulmões e ali se alastrar e causar uma infecção pulmonar, né, posteriormente. Então, para que ocorra, né, essa principal transmissão, a gente tem aí a definição dos fatores de risco, né? Então, os fatores de risco, eles são fatores que vão proporcionar para que aquela população ela sofra com mais facilidade, né, uma incidência de infecções. Então, por exemplo, nós temos aqui os riscos, né, biológicos, ambientais ou sociais barra comportamentais, né? Em relação aos riscos biológicos, nós temos a gravidez, né? As grávidas são pessoas que ficam, muitas das vezes, fragilizadas, né? Um organismo um pouco mais fragilizado, enquanto estão na gravidez, no período de gravidez, né? E acabam tendo que passar por um período em que não podem se comprometer a comer alguma coisa. Por exemplo, o sushi, ele é muito conhecido como um alimento que pode causar uma grande infecção, principalmente em pessoas grávidas, né? Outro risco biológico também, né, a imunodeficiência, que são pessoas que têm imunidade baixa, né, e a idade elevada, como no caso do Covid-19, né, as pessoas que tinham a idade mais elevada, que eram os idosos, elas eram recomendadas porque elas ficassem mais em casa, né, porque elas possuíam aí um índice muito maior em relação a contrair esse vírus, né, então, os riscos biológicos são principalmente riscos que na própria biologia a pessoa pode estar se comprometendo, né? Tanto gravidez, quanto a idade elevada, quanto possuir aí uma imunidade mais baixa, né? Outros fatores de risco também são os fatores ambientais, né, que são voltados ao meio ambiente. Então, água contaminada, né, superfície contaminada ou objeto contaminado, condições insalubres, né? Então, a gente sabe que são locais que podem trazer esses riscos, né, para que as infecções possam se alastrar ali e pessoas que estão inclusas nesse ambiente podem ter mais facilidade de contrair determinados agentes infecciosos. Da mesma forma, os fatores sociais barra comportamentais, né? A gente fala aqui muito de higiene pessoal, né? Ou até mesmo uso de drogas lícitas e ilícitas, nós sabemos que o DSTs e até mesmo a AIDS, ela é transmitida aí pelo uso de drogas, né, injetáveis, principalmente, onde as pessoas utilizam a mesma seringa, né, ou até mesmo sexualidade de risco, onde as pessoas, elas assumem uma sexualidade onde não usam proteção, e aí acabam contraindo determinadas doenças, tanto sexuais, né, ou sanguíneas, né? Então, esses fatores são fatores que trazem às pessoas que estão inclusas, né, um maior risco para poder contrair determinadas doenças e determinadas infecções. Então, aqui é basicamente, né, só para poder afirmar sobre os fatores de risco, né? Então, quando o fator de risco ele está presente, a probabilidade de uma pessoa que está naquele local contrair, ele é muito maior, né? Então, os fatores de risco eles são principalmente baseados nisso, né? Quando se tem um fator de risco, muito provável que aquela pessoa pode contrair determinada infecção. Por exemplo, pessoas fumantes, elas têm muito mais probabilidade de desenvolver um câncer de pulmão, um câncer de garganta, do que pessoas não fumantes, né? Existem ali, claro, pessoas não fumantes que desenvolveram esse tipo de câncer, mas as pessoas que têm esse hábito de fumar, eles estão inclusas no fator de risco, né? E elas vão acabar sofrendo ali uma probabilidade muito maior de contrair determinadas infecções.
Então, dentro disso, né, dentro desses fatores de risco, a gente também consegue compreender quais são os tipos de infecções que podem ocorrer ali, é, nessa saúde pública, né? Aqui, vocês já estão num período um pouquinho mais para frente, né? Principalmente vocês que entraram agora nessa matéria, alguns já estão saindo aí, né? Já estão terminando os cursos, né? E já estão saindo, então vocês já têm um pouquinho de entendimento sobre os tipos de infecção, né? Então, os tipos de infecção que a gente pode ver, eles são variados, né? São agentes causadores que vão causar determinadas doenças e infecções nos organismos, né? Aqui nós temos os primeiros, né, que são infecções bacterianas, que consequentemente são causados por bactérias, né, e podem ali ser tratadas por antibióticos, né? Algumas bactérias, elas podem causar infecções como estafilococcus, né, Escherichia coli, Streptococcus pneumoniae, né, que é responsável por causar a pneumonia, e diversas outras infecções que podem ser bacterianas. Essas infecções, elas só são causadas por bactérias. As infecções virais, como o próprio nome diz, elas são causadas por vírus, né? Então, os vírus, eles podem ser um pouco mais difíceis de tratar, né? Diferentemente ali das infecções bacterianas que podem ser tratadas com antibióticos, né? Os vírus, eles são, na maioria das vezes, não tratados, mas eles possuem, né, vacinas para que as pessoas consigam ter ali um sistema imunológico capaz de poder lidar com esse vírus em casos de infecção. A gente tem o resfriado comum, que é um vírus que já tem, e a gripe, né, que são vírus que já têm vacina. Nós temos a Covid-19, né, que também são vírus que já têm vacina, mas a gente tem o HIV também, que é uma infecção por vírus, né, e que não se tem vacina e nem cura até hoje, né? Tem aí estudos, né, que podem acabar levando à cura, mas até o momento a gente não tem uma cura real, né, do HIV. Mas os vírus, em sua característica básica, né, são mais, não tratados, mas eles podem ser evitados com a utilização de vacinas, né? Nós temos também as infecções fúngicas, né, que são causadas ali por vírus, ou por fungos, perdão, né, e eles podem afetar principalmente a pele, as unhas, né, até mesmo o sistema respiratório, pode acabar entrando ali no pulmão, né, nas vias aéreas, e podem causar grandes problemas, né, a gente tem essas infecções fúngicas, né, que são muito difíceis de tratar, principalmente quando são relacionadas às vias respiratórias e vias aéreas. É muito importante vocês saberem que infecções fúngicas, por exemplo, a pneumonia, né, uma infecção bacteriana que pode afetar as vias respiratórias. As infecções fúngicas possuem outros tipos de agentes, né, os fungos, e que podem também acabar causando ali algum tipo de infecção também nas vias respiratórias, cabelos, unhas e outros locais do organismo. Nós temos também as infecções parasitárias, né? Então, essas infecções parasitárias, elas são principalmente voltadas a vermes, protozoários, né? E que podem afetar principalmente o sistema digestivo, né? A gente tem os ascaris lumbricoides, né? Que são as lombrigas, as tênias, né? Que são tênia solium, que podem estar presentes ali, dependendo do que a gente se alimenta, né? E que pode acabar causando essa infecção aí por parasitas, né? Então, por exemplo, a gente tem um fator de risco que é se alimentar de alimentos não bem higienizados. Muito provavelmente, esse alimento, se ele teve acesso, né, ali um ovo de um parasita, como por exemplo, a lombriga, ele vai conseguir entrar no organismo dessa pessoa e vai conseguir se instalar principalmente ali no intestino. Ah, mas os ácidos do estômago, eles não vão matar esse ovo, né?
Não, porque esse ovinho ele vai estar de uma forma com que ele não seja atingido por aqueles ácidos. Então ele vai estar em uma forma mais enrijecida, né? E não vai conseguir, esses ácidos estomacais não vão conseguir é, matar esse agente que está dentro desse ovinho, né? Então ele vai conseguir passar pelo sistema digestório, né? Do, do estômago e ele vai conseguir se instalar ali no intestino, onde tem um local que é propício para que ele consiga sair, né, daquele ovinho e conseguir crescer, se alimentar e principalmente se reproduzir.